Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês, com as famílias. Vamos retomar aqui nosso conteúdo de terceiro ano, já entrando no próximo programa, que seria Geometria Analítica. E vamos começar trabalhando no primeiro ponto lá, que seria a distância entre dois pontos. Ok? Bom, é, sempre que possível eu vou fazer alguma introdução, tá, dinâmica, aqui no GeoGebra, para facilitar a nossa visão e percepção do que a gente está falando, tá? Que no exercício, no texto, às vezes fica muito vago, e a gente vai dar uma introdução em cima disso para a gente descobrir de onde veio, o que a gente está falando quando a gente fala em determinados itens a serem estudados ali. Bom, aqui a gente tem o plano de fundo aqui, vocês já conhecem, já foi estudado várias vezes, tá? É o nosso conhecidíssimo plano cartesiano, ok? Bom, o que a gente tem no plano cartesiano, só para relembrar, a gente tem o eixo x e tem o eixo y, tá? Aqui no caso a gente vai dar um nome, que, é, que, é, que seria o x o eixo das abscissas e o y o eixo das ordenadas. Tá? Essas duas palavras são um pouco importantes aqui nesse campo da geometria analítica, porque alguns exercícios, tá, de alguns autores, de alguns livros, às vezes eles colocam, por exemplo, referência a descobrir alguma situação sabendo que a abscissa é 5. Então, quando ele fala abscissa 5, a gente quer dizer que o x é 5 ali naquele estudo, naquele exercício. Tá? Quando ele falar o ordenado é 8, aí estaria lá no 8. O ordenado é 3, estaria no 3. Então, o eixo x é abscissas e o eixo y as ordenadas. Tá? Acho que alguém já deve ter estudado isso, tá? Mas a gente vai retornar um pouco mais forte em cima disso. Bem, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir, por exemplo, a gente tem aqui um ponto, né? Chamamos aqui de ponto A, no plano cartesiano, que poderia estar em qualquer posição, poderia estar nessa, ou poderia estar em qualquer posição, tá? No plano, tá? Vamos começar aqui originariamente. E o que acontece? Aqui eu anotei, deixei o programa dizer qual é o valor, tá? 2,1, mas não vem sempre anotado, tá? No geral vem escrito só o que o ponto A é o ponto 2,1, ou então vem no vem desenhado, a gente tem que localizar. Então é bem simples, né? Aquele mesmo sistema de cai no X, cai no Y, a gente consegue identificar com bastante facilidade para quem prestou atenção lá na parte de estudo de gráficos, consegue entender legal, tá? Como é que localiza. E às vezes vem falando só que o ponto é o ponto A34, por exemplo. Então a gente já usa essa informação e daí para frente a gente parte para o cálculo, ok? E depois a gente tem um outro ponto B, que vale a mesma coisa, tá? O ponto B pode ocupar qualquer posição, tá? No plano cartesiano, não quer dizer que seria sempre, né, no primeiro quadrante, poderia estar no segundo, qualquer posição. E a nossa meta, quando a gente fala em distância entre dois pontos, o que a gente quer é descobrir qual é a medida que tem entre um ponto e o outro no plano, tá? Percebe? Eu quero saber essa medida D, tá? Ou a medida D nessa posição, tá? E não quer dizer necessariamente que seriam esses pontos de valores inteiros, tá? A gente poderia ter uma situação nesse formato aqui, tá? No geral, a gente vai sempre evitar, tá? Porque começa a entrar cálculos complicados, então a gente vai falar no início e quase que geralmente sempre em valores inteiros aqui, tá? Embora possam ser positivos e negativos aqui, certo? Bom, o que a gente vai partir agora para o cálculo efetivo da distância seria o seguinte: a gente observar que quando a gente faz as projeções, né, na vertical e na horizontal, a gente vai acabar formando um triângulo, tá? Que vai ser, né, necessariamente um triângulo retângulo, né? Porque a gente está falando só em retas paralelas ao eixo x, né? E paralelas ao eixo y, então a gente vai estar sempre caindo num triângulo retângulo. Quando a gente tem um triângulo retângulo, normalmente a primeira coisa que a gente vai pensar é no teorema do Pitágoras, né? Então, a partir do teorema de Pitágoras, é que a gente vai conseguir lá determinar a fórmula para se calcular quem é essa distância d aqui, ok? Bom, então a gente vai fazer o quê? Primeiro a gente vai localizar a medida desse cateto, né? Vamos dizer, né? Cateto, né? Que fica aqui. E vamos chamar essa distância de um ponto A
até um ponto B, vamos chamar de x do A e x do B. Aqui seria, no caso, para o eixo vertical, a gente falaria que esse valor aqui seria o x relativo ao A e esse aqui seria o y relativo ao A. E aqui seria o ponto x relativo ao ponto B e aqui seria o y relativo ao ponto B. Ok? Bom, então, dados aqui essas posições, tá? Do x do A e o x do B, a gente tem como descobrir qual é a medida dos catetos, tá? do triângulo retângulo, uma vez que a distância, né? Essa distância de xa até xb, é a diferença entre o xb e o xa, certo? Acho que é fácil de perceber. Por exemplo, aqui na figura, se aqui é 7 e aqui é 2, para a gente saber essa distância aqui é só fazer o 7 menos o 2, né? Que vai dar 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 de distância aqui. Tá? E vale a mesma coisa para o y. Tá? Se eu quiser saber qual é a distância entre o B e o A, a gente faria, no caso, o valor do YB, né? Que aqui seria 3, e descontaríamos o valor do y do A. Ok? Que aí daria, no caso ali, 3 menos 1 daria 2, né? Tem 1, 2 aqui, tá? Na contagem que a gente percebe com facilidade. Então, eu só projetei para cá, que é o geral que a gente vai fazer é trabalhar nessa situação, mas por paralelismo, tá? E retas perpendiculares, é fácil perceber que essa distância daqui de YB até YA é a mesma coisa que o cateto aqui, tá? Vale a mesma coisa aqui para o x, tá? Bom, então o que a gente pode fazer? Aplicar lá o teorema do Pitágoras, né? A gente vai fazer que pelo teorema de Pitágoras, como esse D é a hipotenusa do triângulo, a gente vai valer que, né, a hipotenusa ao quadrado, né, é um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, né? Só que aqui a gente está denominando esse cateto como uma medida xb menos a xa, né? Que é a distância que existe entre os dois aqui, tá? E esse cateto que ficaria aqui na vertical, a gente também teria que elevar ao quadrado, tá? Valendo a forma que a gente conversou agora há pouco de descobrir, tá? Então, só para fixar melhor, né? Vamos mudar aqui o ponto aqui para esse aqui, né? Então, o y do B passou para 5, então a distância entre o YD e o Y do A seria o 5 menos 1, que daria 4. Né? Então, se a gente fizer até uma contagem a olho, né? Tem 1, 2, 3, 4 de distância, certo? Bom, seguindo aqui o cálculo, a gente vai fazer a próxima coisa, a gente calcular qual é o valor da distância, né? Que aqui eu vou chamar de distância AB. Tá? No geral vem essa notação, embora não seja tão importante, tão fundamental, só para a gente ter referência que a gente está falando de dois pontos A e B, seria no caso, né, a raiz quadrada, né, que é só calcular a raiz dos dois lados aqui, né, dos dois membros aqui, a gente concluiria que a distância entre A e B é a raiz quadrada, tá? Do xb menos o xa ao quadrado e mais o yb menos o y ao quadrado, que pode parecer um pouco complicada, mas nada mais é do que a distância, né? Aqui eu poderia até chamar aqui de alguns lugares, a gente vai chamar até de ΔX, tá? E aqui ΔY, ou seja, a variação que teve, tá? E essa fórmula que a gente vai utilizar nos exercícios iniciais de quando pedir para calcular a distância entre dois pontos, tá? A distância entre um ponto A e um ponto B, que a gente conhece a posição, a gente basta aplicar a fórmula que a gente descobre qual é a distância. Okay? Uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção antes é que nem sempre a gente vai ter essa facilidade, tá? A gente pode, por exemplo, ter uma situação nesse formato aqui, tá? Que a gente teria que descobrir essa distância do x do B, tá? Até o x do A, ou vice-versa. Aí, nesse caso, nós teríamos que fazer o 7 e fazer 7 menos o menos 2. Aí, por aquele efeito de troca de sinal, né? Porque o menos multiplicando pelo menos lá no parênteses, vai dar mais. Então, aqui seria 7 menos o menos 2, que daria 7 mais 2, que é 9. Então, quando houver valor negativo, a gente vai ficar ali trabalhando com aqueles valores entre parênteses, aquela regrinha de sinais de multiplicação. E aqui, no caso, seria 7 menos o menos 2, daria 7 com mais 2, que é 9.
Então a distância seria 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente está utilizando cada quadrícula dessa como a medida de 1, certo? Bom, eu acho que deu para entender a matéria um pouquinho inicial. Qualquer dúvida a gente pode conversar, tá? E eu vou depois entrar com alguns exercícios e algumas explicações ali em termos de letras, tá? De texto, e não necessariamente utilizaremos essas figuras aqui, tá? Mas o importante é ver que a fórmula vale para qualquer ponto A e B dado no plano cartesiano, ok? Obrigado por assistirem. A gente retorna lá agora com a matéria de alguns cálculos. E foi bom falar com vocês. Tudo de bom.